Espíritos DIVERSOS 0. Falando à Terra. No campo da vida, os escritores guardam alguma semelhança com as árvores. Não raro, defrontamos com troncos vigorosos e erectos, que agradam a visão pelo conjunto, não oferecendo, porém, qualquer vantagem ao viajor. Ora são altos, mas não possuem romaria agasalhante. Ora se mostram belos, todavia, não alimentam. Ora exibem flores de vário colorido, que, no entanto, não frutificam. São os artistas que escrevem para si mesmos, perdidos nos solilóquios transcendentes ou nas interpretações pessoais. Inacessíveis ao interesse comum. De quando em quando, topamos espinheiros. São verdes e atraentes de longe, contudo, apontam acúlios pungentes contra quantos lhes comungam da intimidade enganadora. Temos aí os intelectuais que convertem os raios da inteligência nos venenos S das teorias sociais de crueldade ou nos tóxicos da literatura fecenina, com que favorecem o crime passional e a mentira aviltante. Por fim, encontramos os benfeitores do mundo vegetal, consagrados à produção de benefícios para a ordem coletiva. São sempre admiráveis pelos braços com que acolhem os ninhos, pela sombra com que protegem as fontes, e pelos frutos com que nutrem o solo, os vermes, os animais e os homens. São os escritores que trabalham realmente para os outros, esquecidos do próprio eu, integrados no progresso geral. Sustentam as almas, transformam-nas, vestem-nas de sentimentos novos, improvisam recursos mentais salvadores e formam ideais de santificação e aprimoramento, que melhoram a humanidade e aperfeiçoam o planeta. Este livro é constituído de galhos espirituais dessas árvores frutíferas. Os autores que o compõem, falando à terra, estimulam o coração humano à sementeira de vida nova. É a voz amiga de almas irmãs que voltam dos cumes resplandecentes da imortalidade, despertando companheiros que adormeceram no vale sombrio. Almas, que ajudam e consolam, animam e esclarecem. Não temos, todavia, qualquer dúvida. Não obstante o mérito do que exprimem, muita gente prosseguirá sonâmbula e entorpecida. É que o despertar varia ao infinito. A gazela abre os olhos ao canto do pássaro. A pedra, entretanto, somente acorda a explosões de dinamite. Resta-nos, porém, a confortadora certeza de que, se há milhões de almas anestesiadas nos enganos da carne, já contamos, no mundo, com milhares de companheiros que possuem ouvidos de ouvir. Emanuel. Pedro Leopoldo, 18 de abril de 1951. Oração ao Brasil. Rui Barbosa. Brasil. Quando os povos cultos e poderosos exibem o verbo da força pela boca dos canhões, revivendo milenários estigmas da destruição e da morte, nós, os teus tutelados felizes, podemos exaltar teu heroísmo silencioso. Adotaste-me por filho afortunado, quando te bati a porta acolhedora, fugindo ao céu borrascoso e sombrio do velho mundo. Deixava, no fumo do pretérito, os impérios coroados de ouro, que alimentam a ignorância e a miséria com o baraço e o cutelo dos carrascos da liberdade, a truculência erguida em governo das nações, asfixiando o impulso generoso de comunidades progressistas, a tirania convertida em legalidade nos tronos de rapina, a mentira e a astúcia mascaradas de sacerdócio, a opressão inquisitorial dos perseguidores da fé livre, buscando perpetuar o negrume da Idade Média, a fábula impiedosa pretendendo orientar as letras sagradas. E, por fantasma erradio, a revolta, dominando cérebros e corações, para, mais tarde, arremeter de improviso aos gulosos comensais do poder. Atravessei os pórticos do templo da fraternidade, que o teu clima de paz me oferecia. Deslumbrado à luz de teu céu, ajoelhei-me ante o cruzeiro resplandecente que te inspira, recordando o divino herói crucificado. Aqui, o patíbulo não era o caminho dos sonhadores, o crime organizado não era a coroa administrativa, as trevas das consciências não eram a expressão religiosa, o despotismo purpurado não era o refúgio à intolerância, o cativeiro das paixões inferiores não era a aristocracia da inteligência, o assassínio das opiniões não era a glória do feudalismo jactancioso, a violência não era segurança, a carnificina não era o brilho no mando, o sangue e o veneno, a prepotência e a traição não eram a galeria brilhante da política do terror.
A fogueira não era o prêmio à investigação e à ciência, a condenação à morte não era o salário dos mais dignos. O perfume da terra misturava-se à claridade do firmamento, e orei, agradecendo à providência divina o acesso aos teus celeiros de pão e de luz, de compreensão e de bondade. Em teus caminhos, rasgados pela renúncia de apóstolos anônimos, estampavam-se os rastros de todos os corações que se haviam fundido, no crisol do amor sublime, para os teus primeiros dias de nacionalidade. Ouvi o cântico das três raças, que o trabalho, a simplicidade e o sofrimento consagraram para sempre em teu nascedouro, e recebi a honra de compartilhar o esforço de quantos te prelibaram à independência. Por ti, em minha frágil estrutura de homem, amarguei os tormentos do operário e as angústias do orientador. E, enquanto te acompanhava aos vagidos no berço da emancipação que conquistaste sem sangue, por ti fui quinhoado com a graça do desfavor e do exílio, para voltar, depois, à cabeceira do infante que te guiaria os destinos, durante meio século de probidade e sacrifício. Lidador novamente sentenciado ao ostracismo, aguardei a morte, com a serenidade do servo consciente, feliz pela exação no cumprir seu dever e crente na tua destinação de terra prometida que o rei entronizado na cruz estremece e amainha. Sob a inspiração viva de teus dilatados horizontes de luz, jamais me alapei nas dobras da pusilanimidade quando se me exigisse valor, jamais urde a ficção, refugindo a realidade, jamais contubernei com a felônia contra a inocência. E ardendo no propósito de servir-te, no resgate de minúscula parcela do meu débito imenso, entranhei-me venturoso no labirinto da reencarnação, ideando contigo a pátria da renovação humana. Reconstituído o templo de carne, de cujo órgão se irradiariam as ondas do pensamento, devotei-me de novo ao culto de teu progresso incessante. Eu, que desfrutara o privilégio de sentar-me nas assembleias que te planejavam o grito libertador, assomei a tribuna de quantos te defendiam os ideais republicanos, filiando-te na legião dos povos cultos e determinadores. Por ti, partilhei o governo, usei a autoridade, preservei a ordem, louvei o patriotismo, encareci a democracia e confundi-me com o povo, vivendo-lhe as expectativas e aspirações. A invocação de teu nome, e acima de todas as cogitações peculiares ao homem de Estado e ao filho honrado da plebe laboriosa, que eu fui, advoguei, em tua companhia, a causa da liberdade, compreendendo o apostolado de amor universal com que subiste à tona da civilização. Nunca me honrei com aplausos e louros, que os não mereci, mas vigiei, quanto pude, na preparação de tua vitória, exercendo o ministério do direito a que te afeiçoaste, desde o sonho impreciso dos missionários expatriados que te marcaram as primeiras linhas de evolução, voltados para o esplendor da igreja primitiva. Incorporando-te à essência de meu sangue e de meu ideal, confiei-me, célula microscópica à tua grandeza imperecível e tomei assento nas lides da palavra e da pena, nos tribunais e nas praças, nos jornais e nos comícios, quase sempre sozinho, na guerra sem quartel daqueles que não conhecem o conselho dos generais, nem o apoio das baionetas. Por ti, suportei, orgulhoso, o peso de asfixiantes responsabilidades que me feriram os ombros e me iluminaram o coração, na evidência e na obscuridade, aprendendo e sofrendo contigo, na escola da igualdade, da tolerância, e da justiça. E agora, que a ciência mortífera grava transitória supremacia nos regimes, estimulando a política da força pelo triunfo numérico, que a perversidade da inteligência lança o descrédito nos fundamentos morais do mundo, que a crise do caráter emite vagas negras de perturbação e desordem, que a toga desce da majestade dos seus princípios, para dourar os instintos da barbárie nos tremendos conflitos internacionais que se agigantam no século, que a moral religiosa concorre ao pleito de dominação indébita. Imergindo na trevas da discórdia as consciências que lhe cabe dirigir, que a doutrina de Sílex substitui os tratados nas guerras sem declaração, que os dogmas de todos os matizes se insinuam nas conquistas ideológicas da humanidade, preconizando a mordaça e o obscurantismo, agora ponho meus olhos em teu vasto futuro. Possa continuar ecoando em teus santuários e parlamentos, cidades e vilarejos, vales e montanhas, florestas e caminhos, a palavra imortal do Mestre da Galileia.
Conserva a tua vocação de fraternidade, para que os mananciais da bênção divina jorrem luz e paz sobre a tua fronte dignificada pelo esforço cristão na concórdia e na atividade fecunda. Guarda o teu augusto patrimônio de liberdade à distância de todos os gigantes do terror, dos deuses da carniça e dos gênios da brutalidade, que tentam ressuscitar os fósseis da tirania. Elege o trabalho por bússola do progresso e da ordem, porque de tuas arcas dadivosas manará novo alimento para o mundo irredimido. Templo de solidariedade humana, teu ministério de pacificação e redenção apenas começa. Novo hino será desferido por tua voz no coro das nações. Nem Atenas adornada de filósofos, nem Esparta pejada de guerreiros. Nem estátuas impassíveis, nem espadas contundentes. Nem Roma, nem Cartago. Nem senhores, nem escravos. Desdobrem-se, isto sim, em teu solo amoroso ramos viridentes da árvore do Evangelho, a cuja sombra inviolável se mitigue a sede multimilenar do homem fatigado e deprimido. Desfralda o estrelado pavilhão que te assinala os destinos e não te quebrantes à frente dos espetáculos cruentos, em que os povos desprevenidos da atualidade erguem cenotáfios e ossuários à própria grandeza. Descerra hospitaleiras portas aos ideais da bondade construtiva, do perdão edificante, do ilimitado bem, porque somos em ti a família venturosa do cristianismo restaurado, e, por amor, se necessário, 1000 vezes nos confundimos no pó abençoado e anônimo dos teus caminhos floridos de esperança, empunhando o código da justiça para o exercício varonil do direito, emergindo das sombras da morte, celeiro sublime da vida renascente. Grande Brasil! Berço de triunfos esplêndidos, aberto à glorificação do Cristo, seja ele a tua inspiração redentora, o teu apoio infalível, a trava mestra de tua segurança, e, enaltecendo o messianismo do teu povo fraterno, em cujo seio generoso se extinguem todos os ódios de raça e se expungem todas as fronteiras do separatismo destruidor, que o Mestre encontre no âmago de teu coração o sagrado poiso das boas novas de salvação, descendo, enfim, da cruz de nossa impenitência multissecular para conviver com a humanidade terrestre. Para sempre. Caridade. Fabiano de Cristo. Sem a caridade, tudo, na terra que povoamos, seria o caos do princípio. A ciência ateará sempre a chama da palavra nos lábios humanos, erguendo pedestais à inteligência, mas, sem a caridade de Jesus, que alimenta o corpo e sustenta a vida, debalde se levantarão púlpitos e monumentos. Todos os patrimônios que enriquecem o homem forma acumulados pela graça do Senhor, considerando o progresso em seus alicerces profundos. A caridade divina é tangível em toda parte. Caridade é o ar que respiramos, a luz que nos aclara os caminhos, o grão que nos supre de forças, o pano que nos envolve, a afeição que nos acalenta, o trabalho que nos aperfeiçoa e a experiência que nos aprimora. O mundo inteiro é uma instituição de amor divino, a que nos acolhemos para amealhar a riqueza do futuro. A caridade é a coluna central que o mantém. Sem ela, que exprime paciência e humildade, serviço e elevação, a máquina da vida paralisaria em todas as peças. Sem ela, os santos mofariam no paraíso e os pecadores clamariam, desesperados, no inferno, os fortes não se inclinariam para os fracos, nem os fracos vicejariam ao contato dos fortes, os sábios apodreceriam na estagnação, por ausência de exercício, e os ignorantes gemeriam, condenados indefinidamente às próprias trevas. Mas a bendita sentinela de Deus é o anjo guardião do universo, e nunca relega as criaturas ao desamparo, ensinando que a vitória do bem, com ascensão para a luz, é sempre obra de cooperação, interdependência e fraternidade. A estátua não desfrutaria o louvor da praça pública sem a caridade do material inferior que lhe assegura o equilíbrio na base, a luz não nos livraria da sombra se a candeia acesa no velador não lhe dirige os raios para o chão. O solo aceita as exigências do rio que o desgasta, incessantemente, e, com isto, a escola terrestre permanece viva e fértil, a semente conforma-se com o negrume e a soledade na cova e, assim, a mesa tem pão. Sem obediência às normas da caridade, que exalta o sacrifício de cada um para a bem-aventurança de todos, qualquer ensaio de felicidade é impraticável.
Somos todos filhos da graça divina e herdeiros dela, e, para santificarmos a vanguarda do progresso, é imprescindível dar de nós mesmos, em oferta permanente ao bem universal. Todo egoísmo está condenado de início. A água, sem proveito, putreface. O arado inativo é carcomido pela ferrugem, a flor estéril torna ao adubo. O espírito permanentemente circunscrito ao estreito círculo de si mesmo é castigado com a desilusão. Recebendo as bênçãos do céu, através de 1000 vias, a cada instante da experiência no corpo, o homem que não aprendeu a dar, em auxílio espontâneo aos semelhantes, é louco e infeliz. Multipliquem-se palácios para a administração e para a cultura do cérebro, mas, enquanto a porta do coração não se descerrar ao toque do amor fraterno, a guerra será o vulcão espiritual do mundo, devorando a paz e a vida. Descubram-se preciosos segredos da matéria e entoem-se cânticos de triunfo no seio das nações gloriosas da terra, mas, enquanto o homem não ouvir o apelo suave da caridade, para fazer-se verdadeiro irmão do próximo, o solo do planeta permanecerá empestado de vermes e encharcado de sangue dos mártires, que continuarão tombando a serviço da divina virtude em intermina caudal. Reminiscência. Medeiros e Albuquerque. O Brasil republicano vagia entre as faixas do berço, quando conheci Manuel Ramos, nome pelo qual designarei um amigo obscuro, que abracei pela primeira vez no curso de breve contenda com portugueses ilustres, a propósito de Floriano. Comentávamos desfavoravelmente as atitudes cordiais do embaixador Camelo Lampreia, que primava pelo bom senso, na conciliação dos elementos exaltados, ante os atos do consolidador, quando um amigo brasileiro, justamente indignado, se prepara a revide de enormes proporções, de mundos cerrados e carantonha sombria. Assustado, procurava eu apartar os contendores, quando surge o Manuel, com a carcaça de um touro e com a alma de anjo, evitando o pugilato. Conteve os antagonistas, qual se fora uma gladiador romano, habituado ao manejo de feras, e eu, tomado de simpatia, ofereci-lhe a mão, em sinal de reconhecimento, quando os ânimos irritados possibilitaram a conversa pacífica. No amplexo amistoso, porém, observei que Manuel não era servidor comum, que se contentasse com a gorjeta ou com o elogio fácil. Surpreendeu-me com o seu olhar indagador, a fixar-me insistentemente. E quando preparei, intencional, as frases da despedida, o musculoso interventor da rixa inesperada me falou, sem preâmbulos: Doutor Medeiros, poderá conceder-me uma palavrinha? Quem não anuíra em ocasião como aquela? O rapaz, contudo, foi breve. Biografou-se com simplicidade, através de informes curtos e francos. Era empregado na cozinha de portugueses acolhedores, que o faziam encarregado da bacalhoada acessível à numerosa freguesia, em atividade regular no porto. Fluminense de origem, buscava o rio com o sonho maravilhoso de todos os moços pobres do interior, que imaginam na metrópole o Eldorado das miragens de Orellana. Não conseguira, entretanto, senão a colocação humilde, em casa de pasto, embora vivesse de livro às mãos. Estudava, mas, salientava, desalentado, a sorte lhe fora incrivelmente adversa. Onerado de compromissos, na órbita da família, vira o pai morrer, quase sem recursos, minado pela peste branca, e presenciar a loucura de sua mãe, desvairada de dor sobre o cadáver do companheiro e mais tarde internada, com ficha de indigente, em hospício da capital. Sobravam-lhe, ainda, 4 irmãs para cuidar. Ganhava pouco e mal conseguia atender ao constante dreno doméstico. Agrupou em palavras rápidas e respeitosas diversas questões pequeninas que lhe apoquentavam a mente, detendo-se, porém, no caso materno, com minudências curiosas a lhe revelarem a grandeza do sentimento afetivo, e, por fim, imprimindo significativa reverência ao timbre de voz, pediu-me conselho, asseverando-se informado quanto aos meus estudos de magnetismo. Não poderia, de minha parte, prestar-lhe socorro. Reparando, talvez, a ponta de sarcasmo que me assomou ao sorriso de gozador impenitente, consertou o passo, acentuando que, se me não fosse possível a visita direta ao internato, a fim de aliviar-lhe a genitora doente, esperava que eu lhe desse, pelo menos, algumas noções alusivas ao assunto.
Ante a sinceridade cristalina e a beleza do devotamento filial que ele aparentava, por pouco lhe não pedi desculpas pela ironia silenciosa de momentos antes, e assente. Realmente, expliquei, não me confiava a experiências do teor daquela que me solicitava, mas dispunha de literatura valiosa e aproveitável. Ceder-lhe-ia com prazer o material que desejasse. Combinamos o encontro para o dia seguinte. Apareceu Manuel, pontualmente, à entrevista, ouvindo-me, atencioso, como se ele estivesse à escuta de informações relativas a tesouros ocultos. Acreditando falar muito mais comigo mesmo. Recordei, para começar, a figura de Mesmer. Manuel, contudo, não se mostrou leigo no assunto, Frederico Mesmer era para ele velho conhecido. Reportou-se, de modo simples, às leituras em francês a que se consagrava cada noite, em companhia de anônimo poliglota do subúrbio, e referiu-se à clínica do grande magnetizador na Place Vendôme, qual se houvera morado em Paris ao tempo de Luís XVI. Sabia quantos reveses o valoroso professor havia sofrido para provar as novidades científicas de que se sentia portador. O rapaz chegava a conhecer o texto do voto vencido, com o qual de Jussieu, o fundador da botânica moderna, se revelava o único amigo da verdade, na comissão indicada pela Sociedade Real de Medicina, a fim de apurar a realidade dos fenômenos magnéticos. Agradavelmente surpreendido, senti-me à vontade no comentário aberto. Recordei de Puigdemont, anotando-lhe os experimentos preciosos, quando, mordiscado de curiosidade, passeava no salão a gritar, inquieto, para os ouvidos de seus pacientes: dorme! Dome! E, num desfile de impressões do brasileiro que vive de frente para a Europa, falei-lhe de Brede, de Liebo, Bernheim e Charcot, especificando as características das escolas de Nancy e de Paris. Alinhei minhas próprias observações, e Manuel, então silencioso, me assinalava as palavras como se fora deslumbrado e ditoso devoto à frente de um semideus. Recolheu, contente, a copiosa literatura em português e francês que lhe pus nas mãos ávidas e partiu. De quando em quando me procurava, gentil, em visitas apressadas, a que, por minha vez, não prestava maior atenção. A vida abriu-me caminho, por outros rumos, no seio do matagal, ao invés de seguir no curso de águas pacíficas humano, e, à maneira do seixo que rola para o mar, impulsionado pelos detritos que descem da serra, a golpes irresistíveis da enxurrada grossa, ao invés de seguir no curso de águas pacíficas, avancei no tempo, através de peripécias mil, na política e na imprensa, incapaz de erguer-me à esfera transcendente das cogitações religiosas. Quando, em 1916, voltei da Europa com largo programa de serviço pró-adesão do Brasil aos aliados, na culminância da batalha jornalística, eis que me aparece o Manuel, em pleno escritório, num singular extravasamento de alegria. Forçava portas e afrontara auxiliares neurastênicos para ver-me e apertar-me nos braços. Doutor Medeiros! Doutor Medeiros! Enfim! Clamava, ofegante, há quanto tempo, meu Deus! Há quanto tempo! Respondi-lhe ao abraço, com um sorriso forçado, porque nesse mesmo instante deveria avistar-me com Lauro Miller, a respeito de solenes decisões na campanha popular desencadeada. Desejei provocar a retirada do importuno, que deixava transparecer nas bochechas de quarentão maduro aquela mesma alegria robusta do tempo de Floriano. A conversação dele fazia-se absolutamente imprópria, a meu ver, em semelhante ocasião, entretanto, Manuel não me ofereceu qualquer oportunidade de censura cordial ao seu procedimento. Eufórico, palavroso, desaparafusou a língua e narrou êxitos sobre êxitos. O magnetismo desvendaraiu-lhe estradas novas. Conseguira milagres. Mantinha correspondência ativa com estudiosos ilustres da França. Apresentava, garboso, conclusões próprias acerca do desdobramento da personalidade. Enfileirava apontamentos especiais sobre o sistema nervoso. Engalanava-se com dezenas de casos raríssimos de cura, inclusive o da própria genitora que se reequilibrara e ainda vivia. E acrescentava informes, referentes ao jardim doméstico, sem me oferecer um minuto para qualquer consideração. Casara-se.
Possuía 3 filhos que pretendia apresentar-me. A esposa e ele acompanhavam, carinhosamente, as minhas páginas à noite. Convidava-me a visitar-lhe a família, quando chega ao recinto a ex-ministro, fitando-me com assombro, como se me surpreendesse na companhia de um louco. O antigo quituteiro do restaurante português não se deu por achado ouvindo declinar o nome do respeitável político. Iluminaram-se-me os olhos, cobrou ânimo novo e, sem mais nem menos, recomendou-nos frequência assídua às sessões espirituais a que se dedicava nas noites de terças e sextas-feiras, junto de amigos e estudantes do Evangelho, encarecendo a necessidade de homens espiritualizados na administração do país. Reportou-se a Bittencourt Sampaio com frases quentes de aplauso. Sacou do bolso, que denotava prolongada ausência da lavanderia, ceboso maço de papéis e leu, em voz estentórica, a primeira mensagem de Bezerra de Menezes, no Grupo Ismael, através do médium Frederico Júnior, e, longe de parar, abriu diante de nós maltratado volume do Novo Testamento, combinando a leitura de alguns textos com as páginas de Allan Kardec, ao mesmo tempo que indagava de minhas impressões acerca da Casa dos Espíritos, em Paris. Mastiguei uma resposta qualquer, e Manuel, absolutamente incapaz de entender a minha inadaptação às verdades de que se fizera pregoeiro, continuou exaltando os imperativos de renúncia e de sacrifício para nós ambos, como se fora trovejante doutrinador em praça pública. E quando se inclinava no comentário de reencarnações passadas, afirmando ter vivido ao tempo de Gengis Khan, mal sopitando a vergonha que aquela intimidade me provocava, recomendei-lhe silêncio em tom autoritário e descortês. O pobre amigo empalideceu e, enquanto o ex-ministro de Venceslau Braz erguia para mim o olhar perscrutador, informei, implacável, indicando Manuel estarrecido. Lauro, tenho aqui um ex-empregado requerendo nossos préstimos. Não é má pessoa, mas enlouqueceu de repente. Guarda a mania do espiritismo e eu desejava seus bons ofícios para que o infeliz obtivesse tratamento acessível na Praia Vermelha. Creio que não precisará do internato em regra, mas não pode prescindir de algum contato com o hospício. O grande político levou o caso a sério e respondeu sem hesitar. Esteja descansado. Farei por ele quanto possa. Nunca me esquecerei do olhar humilde que Manuel me dirigiu sem a menor reação, com 2 grossas lágrimas, ao despedir-se cabisbaixo, sem mais uma palavra. Depois, a vida continuou rolando, arrastando-me em seu torvelinho trepidante, mas o meu antigo aprendiz de magnetismo não mais me apareceu no caminho. Política, jornalismo, aventuras. Eis o sono, era a morte. Que sabia eu? Compreendia apenas que não era mais possível brincar com a inteligência. Indefinível pavor do desconhecido me assaltava o coração, afogado em lágrimas que eu não conseguia derramar. Densa noite envolvera-me de súbito, e eu gritei com toda a força dos pulmões cansados, clamando por enfermagem e socorro, que se me afiguravam distanciados para sempre. Em que tenebroso lugar minha voz vibraria agora, sem eco? Que ouvidos me captariam as lamentações? Por quanto tempo supliquei apoio naquela posição de insegurança? É inútil formular indagações a que não podemos responder. Um instante surgiu, contudo, em que percebi junto de mim prateada luz. Alguém se aproximava, dando-me a ideia de piedoso visitador, remanescente talvez de São Bernardo, o salvador de viajantes perdidos nas trevas. Diante do meu deslumbramento, a claridade cresceu, e uma voz, que jamais ouvidei, saudou alegremente, Doutor Medeiros. Doutor Medeiros. E o Manuel surgiu fulgurante de rara beleza, ante meus olhos assombrados, estendendo-me os braços fraternos. Quietou-se-me, então, o raciocínio humano, apagaram-se-me os pruridos da inteligência. Manuel, aureolado de sublimada luz, era para mim agora um verdadeiro redentor. Confiei-me ao seu carinho, copiando a rendição da criança assustada, que se refugia no seio materno, e uma vida nova começou para mim, somente imaginável por aqueles que sabem sobrepairar ao turbilhão de mentiras humanas, para escutarem, de alguma sorte, a mensagem renovadora dos companheiros que atravessaram a cinzenta e gelada fronteira do túmulo. Paz e luta.
Joana Angélica, Joana de Ângeles. Muitas vezes, a pretexto de servir a Jesus, fugimos para a sombra quieta do claustro, abandonando a luta em que o Mestre espera de nós a colaboração salutar. Mal nos sabe a escolha, porque, em semelhante contemplação, cultivamos a inutilidade e acordamos, ao clarim da morte, na condição do pássaro de asas entorpecidas. Disse que é preciso aborrecer o pecado, buscando o recanto silencioso da virtude improdutiva e anestesiante, sem o que não abominaremos Satanás e as suas obras. Não traduzira, porém, essa atitude ruinoso descaso para com o mundo e para com as almas que o Senhor nos confiou aos cuidados e salvaguarda. Fora preciso que o amor não passasse de escura mentira, para crermos em nossa salvação exclusiva, com deplorável esquecimento dos outros. Um soluço de criança na terra destruiria o céu que a teologia comum criou para atender, em caráter provisório, às nossas indagações. O clima de contrastes em que a inteligência da criatura se alarga e evolve, propiciando-lhe dificuldades e sombras temporárias, é, na essência, a paisagem indispensável ao crescimento do espírito, para a vitória do amor, no coração do homem e no caminho da humanidade. A paz resulta do equilíbrio e não da inércia. Jesus, no madeiro, desfrutava a tranquilidade dos que podem desculpar o mal e esquecê-lo. Pilatos, na suntuosidade do pretório, conservava um espírito vacilante e atormentado, que o arrastaria por fim ao suicídio. O lago calmo costuma resumir-se a depósito de lodo estanque, enquanto a água corrente, rolando sem cessar sobre a escarpa, chega pura aos lábios ressequidos do homem. A santidade não depende da máscara. Há príncipes da fortuna e da inteligência, da autoridade e da fama, os quais, embora situados entre a poltrona macia e o louvor incessante dos grandes e dos pequenos, se esforçam, no serviço aos semelhantes, obedecendo aos ditames da reta consciência, e a mendigos, esfarrapados e sedentos, que elevam mãos postas aos céus, praguejando mentalmente em desfavor do próximo. Muitos homens, aparentemente santificados por viverem repetindo orações comoventes, são almas leoninas que se reconhecem necessitadas de constantes preces e de meditação para não caírem na soez armadilha da própria impulsividade, ao passo que temperamentos pacíficos, de exterior indiferença por não respirarem na comunhão contínua dos sagrados ensinamentos, são espíritos enobrecidos na fé, superiores às tentações da calúnia ou da dor, que já sabem jornadear na terra, achegados a Deus, sem as teias de qualquer empecilho humano. Ninguém abandone a luta, crendo conquistar, assim, a paz. Nenhum general experimenta o soldado em relvas floridas, e alma nenhuma se elevará ao cume da purificação, sem as provas compreensíveis e justas do sofrimento, no combate interior às inclinações menos dignas, ante as circunstâncias do mundo externo. Muitas almas piedosas recolhem-se aos mosteiros, procurando, debalde, no afastamento da tentação, a serenidade e a alegria que lá não encontram, porque, ainda aí, o lírio que adorna o altar procede da lama desconhecida, a vela que arde em memória dos anjos consome a cera extorquida às abelhas laboriosas, o centeio que fornece o pão abençoado à mesa nasceu e cresceu na cova anônima do solo estercado, e a seriguilha que cobre a carne em contemplação foi roubada à ovelha ao algodoal, que produz sob a chuva e sob o vento. Muitos encontram luta amarga onde procuram as doçuras da paz, porque a serenidade legítima provém das obrigações bem cumpridas no quadro de trabalho que a realidade nos designa. Conflitos e atritos vibram em toda a parte, porque, em todos os recantos, o espírito suspira por ascensão. Aceitemos os desafios do mundo sem temer o pecado, as trevas, o lodo, a morte. Como sustentar a beleza e a ternura do lume, se não desculparmos a dureza e a fealdade do carvão? A vanguarda do trabalho é uma arena de que nos não cabe fugir. Defendamos em suas linhas a nossa posição de serviço, amando e agindo, imaginando e elaborando para o bem, e o Senhor, por certo, nos fará divina mercê. Impressões. Deodoro da Fonseca. Volvidos 61 anos sobre a proclamação da República no Brasil, não recordamos o evento para lastimar a audaciosa apostasia, ante os princípios monárquicos, mesmo porque a evolução transita por sendas inelutáveis.
Muitos espíritos comodistas enxergaram em nós somente o pupilo ingrato do grande imperador e nos cumularam de sarcasmo e sofrimento que nos seguiram até a morte do corpo, mas outros, tanto quanto nós mesmos, conseguiram reconhecer no homem pequenino, que as circunstâncias arrebatavam ao anonimato, o simples instrumento do progresso renovador. O povo determina os acontecimentos, e os acontecimentos se encarnam nos homens que o representam. Quantas vezes o eleito da multidão paga o imposto do sacrifício ou da morte pela escolha que não pediu ou pelo título que não disputou? Não comparecemos, pois, à tribuna que o Espiritismo nos oferece, para lamentar o passado ou repisar mágoas que a memória humana ainda não esqueceu. Nosso intuito, em rememorando a consagração definitiva dos nossos ideais republicanos, é o de alongar os olhos mais ao centro de nossas realidades essenciais. Indubitavelmente, na hora de emancipação do poder, não seria lícito buscar outros padrões para a constituição orgânica da comunidade nacional senão naquelas fontes visceralmente democráticas que os povos avançados nos ofereciam, e a nata intelectual, como também o escol político, se debruçavam sobre os princípios de Auguste Comte e devoraram as tradições inglesas e norte-americanas, com a volúpia do artista de imaginação superexcitada que descobrisse no vasto território brasileiro uma nova Hélade. Brilhante e gloriosa, perfeitamente habilitada à assimilação de princípios sublimes, sem qualquer serviço preparatório do entendimento popular. Proclamada a República e lançada a Carta Magna de 91, é que reparamos a enorme população ruralizada, a disparidade dos climas, a extensão do deserto verde, as tragédias do sertão, o problema da seca, a necessidade de uma consciência sanitária na massa popular, os imperativos da alfabetização, a incultura da liberdade, a escassez de sentimento cívico, a excentricidade das comunas municipais, e o espírito ainda estreito de numerosas regiões. O programa compulsório do país não poderia afastar-se da educação nos mínimos pontos, entretanto, teceramos precioso manto constitucional com frases e textos de fina polpa democrática, quase impraticáveis além dos subúrbios do Rio de Janeiro. Cabe-nos confessar hoje, honestamente, que ignorávamos a nossa condição de povo juvenil, com idiosincrasias que não poderamos perceber, e em vão tentamos os transplantes das árvores ideológicas da Inglaterra, da França e da Suíça para a nossa gleba político-administrativa, de vez que o conceito de Estado não passava de ideia pragmática em nossa mente coletiva, ainda incapaz de vivê-la no trabalho e na responsabilidade, no pensamento e na emoção dos povos que se ergueram para tomar as rédeas dos próprios destinos. E, por isso, em mais de meio século, temos agido e reagido, através de continuadas experimentações, tendendo, como é natural, para a centralização do governo, contra a expectativa de quantos sonham com o puro parlamentarismo britânico para as nossas realidades imediatas. Nossa palavra, contudo, não expressa desilusão ou desânimo. Compreendemos agora que uma nação é setor da humanidade e que um povo é uma grande família espiritual operando no tempo, com tarefas determinadas no engrandecimento do mundo. A República foi descerrada ao espírito brasileiro na hora certa, e se é verdade que pecamos por incapacidade de supervisão das nossas exigências objetivas, não é menos certo que cada coletividade, quanto cada indivíduo, desfruta o direito de evoluir e, consequentemente, a prerrogativa de experimentar e de errar, no sentido construtivo, pavimentando o próprio caminho de acesso aos mais altos valores da civilização. Apaixonados, presentemente, pela obra de educação e assistência, antes de quaisquer conquistas novas em matéria de liberdades públicas, aguardamos, com alegria, a vocação ao retorno à lide carnal para melhor servir a pátria, credora do nosso alto espírito de renunciação. Não possuímos milagroso formulário de emergência para a cura das dificuldades políticas, inevitáveis e transcendentes em todos os gabinetes da atualidade, ao dispor daqueles que orientam a vida nacional. Confiamos sinceramente na dignidade e na boa vontade de quantos se encontram nos postos diretivos e esperamos que a luz divina tão positivamente evidenciada em nossa destinação histórica, se fixe nas atitudes dos dirigentes e nas deliberações do povo, conjugando autoridade e colaboração no erguimento do progresso comum. Efetivamente, não dispomos ainda do equipamento industrial,
dos recursos técnicos, da disciplina e das virtudes públicas que caracterizam as comunidades anglo-saxônicas, mas a grande balança do mundo, todavia, acusa, em nosso favor, uma civilização respeitável ao calor dos trópicos, um potencial econômico inapreciável, a verdadeira noção de fraternidade que podemos definir por base da democracia genética, o instinto de solidariedade humana, o culto sistemático aos ideais superiores, a ojeriza natural pelo nefasto orgulho de raça. O pacifismo construtivo, o respeito tradicional à independência dos outros, a veneração aos tratados e aos compromissos assumidos, a bondade inata, a penetração rápida nos enigmas espirituais, o sentimento religioso na exaltação da caridade, a iniciativa do bem, a colaboração espontânea em todas as obras que colimem erguer o indivíduo para níveis superiores, o zelo pela justiça, a vocação da liberdade, o sonho de largueza, o desprendimento da posse material e, sobretudo, a devoção sublime à humanidade que converteu os nossos 8 milhões e meio de quilômetros quadrados em nosso lar do Evangelho redivivo para o mundo faminto de verdadeira regeneração. Exalçando, assim o Brasil, berço de nossas melhores aspirações, saudamos o nosso glorioso futuro, rogando a Deus que tenhamos a coragem de sermos nós mesmos, unidos na execução do novo mandamento, que para os jovens da nação pode ser resumido numa simples palavra: trabalhar. AESCOLA. Demétrio Nunes Ribeiro. Muita caridade se pratica realmente na terra, como lançamento de alicerces à nossa felicidade futura. Há quem levante valiosos monumentos de pedra para acolher os famintos da estrada, saciando-lhes a fome e vestindo-lhes o corpo. Quantas vezes temos vertido lágrimas ao pé do enfermo abandonado à própria sorte? Em quantas ocasiões a indignação nos assoma a boca, diante do sofrimento de uma criancinha desprezada? Em razão disto, comumente, a prece de gratidão emerge a para de nossa alegria, quando contemplamos as casas de amor fraterno, erguidas pela beneficência nas grandes e nas pequenas cidades, oferecendo uma pausa ou um ponto final à dura miséria. Perante o moribundo sem família, que haja encontrado um teto, ou diante do menino infeliz, que se regozija com o seio materno que lhe faltava, faz-se em nossa alma o grande e intraduzível silêncio do júbilo, que se não exterioriza em palavras. O infortúnio do próximo é sempre a nossa infelicidade provável. A dor é, como o incêndio, suscetível de transferir-se da habitação do vizinho para a nossa casa. Atentos em semelhante realidade, somos constrangidos a reconhecer que qualquer espécie de benemerência exalta o gênero humano e santifica-o, por fazer-nos mais confiantes na virtude e mais seguros de nossa vitória final no bem. O Criador como que se revela sempre mais sábio, mais vivo e mais abundante de graças nos mínimos acontecimentos em que a bondade da criatura se manifesta. Seja amparando o velho mirrado, seja insuflando coragem ao triste, ou abrigando o órfão, ou pensando as feridas de um corpo em chaga, o coração que ajuda é invariavelmente um foco de luz cujo brilho se irradia em ascensão para os mais altos céus. Mas uma caridade existe, mais extensa e menos visível, mais corajosa e menos exercida, que nos pede concurso decisivos para a melhoria substancial da paisagem humana. É a caridade daquele que ensina. A terra de todos os séculos sofre a flagelação de dois grandes males. Um deles é a miséria. O outro, e o maior, é a ignorância. É a ignorância a magia negra de todos os infortúnios. Ao seu grosso tacão de trevas, o rico esconde o ouro destinado à prosperidade, e o pobre se envenena com o desespero, eliminando as possibilidades resultantes do trabalho. Pela ignorância, os homens se julgam senhores absolutos do latifúndio terrestre, que lhes não pertence, arruinando-se em guerras de extermínio, o bom se faz ameaçado pela crueldade esmagadora, o mal se torna pior, a evolução de alguns estaciona com o manifesto atraso de muitos, e a vida, que é sempre magnífico patrimônio de recursos para a sublimação, se vê assediada pela discórdia e pela ira, pela ociosidade e pela indigência. Na rede da ignorância, o homem complica todos os problemas do seu destino, por ela contribui para as aflições alheias e com ela se arroja aos abismos da dor e se entrega às surpresas do tempo.
Por este motivo, se o orfanato ou o asilo são casas abençoadas do agasalho e do pão, a escola será, em todos os seus graus, um templo da luz divina. O pão mantém a carne perecedora. A luz santifica o espírito eterno. Não bastará disciplinar as maneiras do homem adulto, como quem submete animais inteligentes. A domesticação reclama apenas um braço firme, uma vergasta e uma voz autoritária, que não hesitem na aplicação da força corretivas. Bom é corrigir. Melhor, porém, é educar. A retificação rude, não raro, produz o temor destrutivo. O aperfeiçoamento suave e persuasivo gera sempre o amor edificante. A ignorância necessita de muito esforço e sacrifício para deixar suas presas. Quem se consagre ao mister de auxiliar deve dispor-se a sofrer. O exemplo é a força mais contagiosa do mundo. Por esta razão, quem conserve hábitos dignos, quem se devote ao dever bem cumprido, quem fale ou escreva para o bem, combate a ignorância na posição de soldado legítimo do progresso. Semelhantes benefícios, no entanto, precisam da sagrada iniciação com o ato de alfabetizar. Ensinar a ler e elevar o padrão mental de quem lê constituem obras veneráveis de caridade. Descerremos a espessa cortina de sombras que retém o espírito, ninfa divina, no casulo da inércia. Os que trabalham em favor das garantias públicas, se quiserem alcançar, efetivamente, as realizações a que se propõem, não podem esquecer, em tempo algum, a instrução e a educação. É por elas e com elas que as nações sobrevivem no turbilhão dos acontecimentos que agitam os séculos. A claridade que despendem, extinguem-se os pruridos de hegemonia que desencadeiam os conflitos civis e internacionais, fenece a agressão, desaparece o ódio, apaga-se o incêndio da revolta. Depois da morte, reconhecemos que todas as atividades do homem, por mais nobres, terão sido vãs, ou, mesmo a cinza niveladora se o objetivo de aperfeiçoamento espiritual não foi procurado. Pela conquista do ouro, quase sempre acordamos velhos monstros do egoísmo que jazem adormecidos dentro da alma. Pela ascensão ao poder político, não raro, a massa enlouquece no delírio da vaidade. Pelo abuso nos prazeres físicos, frequentemente o homem se equipara ao bruto. Sem a escola, somente liberamos os instintos inferiores da personalidade ou da multidão, quando pretendemos libertar-lhes a consciência. Educando e educando-se, o espírito penetra a essência da vida, compreende a lei do uso e elege o equilíbrio por norma de suas menores manifestações. Grande é a tarefa do pão, que gera o reconhecimento e a simpatia, entretanto, muito maior é o ministério do abecedário, que opera o divino milagre da luz, estabelecendo a comunhão magnética entre a inteligência do aprendiz de hoje e a mente do instrutor que viveu há milênios. Cultura e, sobretudo, esclarecimento, são armas pacíficas contra a discórdia. Abramos escolas e o canhão se recolherá ao museu. Se cada criatura que sabe ler alfabetizasse uma só das outras que desconhecem a sublime função do livro, a regeneração do mundo concretizar-se-ia em breve tempo. Jesus desempenhou o mais alto apostolado da terra sem uma cátedra de academia, mas não se projetou nos séculos sem as letras sagradas do Evangelho. É preciso ler para saber pensar e compreender. Por esta razão expressiva, o Cristo, que consolou almas aflitas e curou corpos doentes, que patrocinou a causa dos sofredores e construiu caminhos para a salvação das almas nos continentes infinitos da vida, não se afirmou como sendo restaurador ou médico, advogado ou engenheiro, mas aceitou o título de mestre e nele se firmou, por universal consagração. Fortaleçamos a escola, pois. Evangelho. Francisco do Monte Alverne. Baseando no Evangelho de Nosso Senhor Jesus Cristo a predicação do apostolado que lhes compete, os espíritos superiores não se apegam a qualquer nuvem de mistério para sustentar o alimento à fé religiosa, em cuja renascença colaboram, na qualidade de homens redivivos. É que a vida extrafísica promove, nos que pensam, mais altas ilações com respeito à realidade. Se há leis que presidem ao desenvolvimento do corpo, há leis que regem o crescimento da alma. Jesus no estábulo não é um fenômeno isolado no espaço e no tempo, é acontecimento vivo para o espírito humano. Cristo homem veio plasmar o homem Cristo.
Há quem enxergue no cristianismo a simples apologia do sofrimento. Acusam-no pensadores e filósofos vários, taxando-o em oposição à beleza e à alegria. Para eles, Jerusalém teria asfixiado a felicidade e o encanto da vida, a fluir vitoriosa e serena nos ajuntamentos da Grécia e de Roma. Antes do Mestre, a única beleza espiritual, geralmente conhecida, era aquela das virtudes filosóficas e políticas que o homem representativo da escola, da justiça ou do poder mantinha, valoroso, até a morte. Com exceção de Shakyamuni, o príncipe sublime que se retirou do mundo convencional para viver pelos seus semelhantes, os grandes heróis do pensamento aceitam a perseguição e o extermínio, mas é força reconhecê-lo, com a vaidade dos triunfadores. Bebem cicuta ou abrem as próprias veias, ilhados na fortaleza da superioridade individual. Sócrates é o filósofo sublime, confortado pela solidariedade dos discípulos. Sêneca é o professor honrado, que estimula com o sacrifício de si mesmo a indignação contra a tirania. Com Jesus, a renunciação é diferente. O divino crucificado sobe ao Calvário sem o apoio dos amigos. Suas últimas palavras são dirigidas a um ladrão. Sua morte não exalta o orgulho de um grupo, nem constitui incentivo à revolta. A ordem que lhe escapa do excelso comando é a de servir sem desfalecimento, com obrigações de amor, perdão e auxílio constantes, ainda aos inimigos. Seu olhar, do cimo da cruz abarca o mundo inteiro. Com ele começa a agir o escopo do verdadeiro bem, operando sobre a dureza da animalidade o gradual aperfeiçoamento da alma divina.